vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. A luz virá e resplandecerá um novo dia. Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte, na manhã deste domingo, Domingo da Alegria, que nós vivenciamos neste itinerário de preparação para o Natal. Vamos agora, para bem começar o programa, meditar a primeira leitura da liturgia deste domingo. Leitura do livro do profeta Isaías. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça como um lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade de nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para nos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria brilhando em seus rostos, cheios de gozo e contentamento. Não mais conhecerão a dor e o pranto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Neste tempo que antecede o Natal, é comum prepararmos o presépio nos mais variados espaços, em nossas casas, nas igrejas, mas é necessário que entendamos o significado e o valor do presépio. Neste mês de dezembro, muitas famílias cristãs têm a tradição de montarem o presépio. Inclusive, o Papa Francisco, alguns anos atrás, assinou uma carta de apoio a essa prática. Para então falarmos sobre ela, sobre o seu significado, a sua importância, nós vamos conversar com o Padre Josifran Campos. Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Muito bem, eu que agradeço o convite, para estar aqui hoje, para tentar passar um pouco dessa mensagem, sobretudo nesse período do Natal, para as famílias e para toda a nossa arquidiocese. Padre, qual a origem dessa prática de montar o presépio? Sobretudo tanto em casa, como no trabalho, nas escolas e até mesmo nos hospitais. Bem, antes da gente adentrar diretamente sobre a origem, é preciso que a gente recorra à passagem bíblica, da qual ela deu um impulso para que o idealizador do presépio, do primeiro presépio, ele pudesse existir, não é? Então, pegar aqui nossa escritura, todo cristão católico pode, então, averiguar em Lucas, capítulo 2, não é? Versículo 6º, 7º, onde, no texto da Sagrada Escritura, diz que Maria estava grávida e, cumprindo-se a hora do parto, ela deu à luz seu filho primogênito e envolveu-os em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia encontrado lugar na pousada. Bem, com base nesse texto, a gente não entende diretamente que Jesus Cristo nasceu em uma estribaria ou num lugar de colocar animais, como geralmente a gente vê nos presépios. Mas a gente supõe que o lugar de hospedagem estava muito cheio e Jesus deve ter nascido por ali, não é? O sinal da manjedoura indica que era um lugar onde geralmente estavam também os animais, mas diretamente não significa dizer isso. Então, 1200 anos depois, com São Francisco de Assis, nós temos aqui a primeira idealização de um presépio, não é? Ele sentiu a necessidade de experienciar, de viver aquele momento do nascimento do Salvador. Ele até então
tinha sido ordenado diácono, não é? Ele era diácono permanente na igreja. E então, no ano de 1223, ele estava em uma localidade da Itália, se eu não me engano, que se chamava Grécio, e naquela ocasião ele convidou populares para que eles pudessem fazer uma experiência diferente do Natal do Senhor. Aí foi naquele momento em que ele, juntamente com um aldeão, não é, provavelmente criador de animais, ele sugeriu que fosse feito uma experiência viva do presépio. Então ele foi montando personagens vivos, não é? Uma pessoa representando José, outra pessoa representando a Virgem Maria, outra pessoa representando o anjo que anuncia o nascimento do Salvador, e uma criança também representando o Jesus Cristo, né, o Salvador. E ali diz que naquele momento São Francisco fez uma celebração da palavra, cantou o Evangelho da solenidade do Natal do Senhor, e ali eles então fizeram aquela experiência viva do presépio pela primeira vez. Foi a partir então de São Francisco de Assis que começou a se introduzir na mentalidade das pessoas, não é? na cultura cristã e também popular, foi se introduzindo aí essa cultura de se montar presépios no período do Natal. Padre, e qual o significado o presépio tem na nossa vida, né, enquanto cristãos? Bem, o presépio, na verdade, as próprias festividades natalinas, elas já nos convidam, ela já é um convite para nós de fazer essa experiência de um Salvador, de um Deus que grande se fez pequeno para estar próximo de nós. E na ternura de uma criança, porque em todos os presépios Jesus é uma ternura, não é? Representa ali a delicadeza da criança, né? E nós sabemos que até mesmo no seio familiar, quando uma mulher está gestante, que ela aguarda o nascimento do seu filho, quando a criança nasce e ela está ali no meio da família, isso vai criando um certo clima aconchegante, acolhedor, não é? Todo o espaço que é preparado para receber aquela criança. Aí assim também, quando nós, os cristãos, preparamos o presépio, também significa não somente o aconchego, o preparar para receber aquela criança, não é? O menino Jesus, mas também teologicamente, não é? Nos ajuda a perceber a grandiosidade de Deus que se fez pequeno para estar perto de nós, não é? Então, como eu bem falei no início aqui da nossa entrevista, muitas pessoas têm essa tradição de montar o presépio. Mas a pergunta que não quer calar, tem uma forma correta ou não? Qualquer forma é válida? O que supõe geralmente na formação de um presépio é Jesus em uma manjedoura, que em latim manjedoura significa justamente presepium, por isso que nós tiramos daí o nome presépio, não é? Então Jesus está numa manjedoura, que é um local, um lugar onde se coloca comida para os animais. No início, quando São Francisco idealizou, provavelmente supondo que a manjedoura fazia parte do espaço de um lugar onde se guardavam animais, então ali foram se acrescentando vários símbolos, né? Vários símbolos. Com o decorrer do tempo, é que as outras pessoas foram acrescentando outros símbolos também que vão se agregando ao presépio. Quando você vai montar em casa o presépio, não tem problema nenhum, você já pode montar ele todo. Liturgicamente, a igreja, não em todas as igrejas, não é? Mas liturgicamente, geralmente, quando se monta o presépio, ali ainda está ausente o menino Jesus. Por quê? Porque a gente espera que na noite do Natal, não é? Na véspera do Natal, no dia 24, as pessoas participem da celebração eucarística e ali acolham ou introduzam de alguma maneira a imagem do menino Jesus. Mas assim, em casa não se tem
um critério para se montar o presépio. O mais importante é que os personagens bíblicos eles estejam ali presentes, não é? Não se pode tentar substituir o menino Jesus por um objeto de sua afeição. Geralmente tem que ter pelo menos os personagens bíblicos, né? Jesus, Maria, José, que é o mais importante. E aí, claro, em casa você pode colocar já a criança, o meninozinho Jesus, lá deitadinho, sem problema nenhum. Você não precisa esperar necessariamente para o Natal. Porque ali, na contemplação da criança, na contemplação do presépio já completo, você supõe a sua alegria de celebrar o Natal, né? Então, o Natal ele não se resume somente àquela noite, antecipadamente já vai celebrando o Natal ali junto com a sua família, né? Jesus já se faz presente na vida da família ali naquela montagem do presépio. Então, padre, o Papa assinou uma carta de apoio a essa prática, né, de montar o presépio. Como incentivar, então, essa prática dentro das comunidades cristãs? Bem, de fato, em 2019, o Papa Francisco ele assinou uma carta, não é? Admirabile Signum, um sinal admirável, né, do presépio. Ele indo visitar a Basílica do Presépio, né? Ele começou então a apresentar alguns sinais, até dos próprios personagens, indicando para a gente, dando para a gente um significado, né? Digo, a valorização da família, quando ele coloca, por exemplo, Maria e José como estando ali próximos a Jesus, não é? A valorização dos pobres, porque a igreja é preferencialmente para os pobres, do menino que não tinha um lugar, mas que mesmo assim veio ao mundo, né? Da grandeza e da pequenez de Deus, que ao mesmo tempo que é um Deus grandioso, mas se fez pequeno para estar próximo de nós. Então, é claro, todos esses símbolos nos ajudam a fazer também esta experiência. Talvez como São Francisco, aquele que fez a primeira experiência de um presépio vivo, queria fazer a experiência do nascimento de Jesus. Não é? Acredito também que a prática do presépio, em qualquer espaço, não é? A gente vê, por exemplo, montagens de presépios nas praças, nas casas, nas escolas, e isso é importante, é até motivador para que a gente de fato possa viver essa experiência natalina, que não se resume só ao nascimento em si, né? Não somente ao nascimento, que já é uma coisa grandiosa, né? Mas que nos ajuda a ir vivendo outras práticas que geralmente são esquecidas durante o Natal por causa da comercialização, por causa deste avanço tecnológico que muitas vezes vai nos roubando o verdadeiro sentido daquilo que realmente é a prática do Natal, não é? A vivência da família. Quem não olha para aquela família sagrada ali reunida e não se sente também motivado a estar com a sua família, com os seus familiares, não é? Quem não olha para aquele menino pobre, enrolado em faixas porque não tinha, e não sente também a necessidade de ajudar o seu próximo. Então, o presépio ele deve gerar em nós esse desejo, não é? De viver de fato o Natal, não é? De que o Natal não seja apenas mais um feriado civil, mas que seja de fato um sinal de Deus na vida de todos os cristãos, não é? Sim. Padre, eu gostaria então de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela disponibilidade em falar sobre esse assunto tão importante, tão necessário para a nossa igreja. Muito bem, eu que agradeço e peço a Deus que todas as famílias possam viver durante esse período um Natal feliz, não é? Que todos os irmãos sejam abençoados, que Jesus de fato possa nascer e iluminar a vida de todos aqueles que estão agora com as suas portas abertas. Se antes
no primeiro Natal, Jesus não tinha um lugar para nascer, ele agora possa ter um espaço dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, para que de fato a nossa família, a nossa casa e todos os espaços em que ele, Jesus, possa nascer, possa também ser iluminado por ele nesse Natal. E não deixe de acompanhar as atualizações da Arquidiocese de Teresina em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos. Em tuas mãos. E nesse terceiro domingo do Advento, também conhecido como Domingo da Alegria, vamos agora no quadro Bons Conselhos refletir sobre essa ocasião para a nossa fé católica. No nosso Bons Conselhos deste domingo, nós vamos entender melhor sobre o significado do Domingo da Alegria com o Padre Tertuliano Alves. Padre, muito obrigada por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Seja bem-vindo. Agradeço a acolhida, Joyce, agradeço a todos a participação, saúdo a todos os que são espectadores deste programa. Padre, o tempo do Advento, ele é marcado pela alegre expectativa da vinda do Senhor. Como isso se manifesta na liturgia da igreja, né, mesmo em meio à sobriedade que o tempo nos pede? Isso se manifesta através das leituras, não é? Que faz esse convite, os cantos são também de acordo com o tempo litúrgico, mas de uma maneira um pouco mais animada, nas vestes do sacerdote, na organização da coroa do Advento, né? O próprio espaço litúrgico nos convida a isso. Então, é sobriedade, mas é uma sobriedade alegre, na certeza que o Senhor virá e está bem próximo dessa vinda. Então, a gente pode dizer, vem Senhor Jesus, né? Que é esse convite também do Natal, né? O Maranata, vem Senhor Jesus, que está bem próximo, e o nosso coração já se refestela, já se alegra com isso. Padre, tanto no tempo da Quaresma quanto no tempo do Advento, a igreja ela dedica um domingo da alegria. O porquê disso? Qual o significado disso? Justamente por conta dessa expectativa daquilo que vai acontecer na Páscoa, não é? O Domingo da Alegria já é bem próximo do dia da Páscoa, então o coração já vai se aquecendo. No Advento, no Natal, o Natal já está bem próximo, né? Só tem o terceiro domingo, que é o da alegria, depois tem o quarto, aí já chega o tempo do Natal. E a partir desse terceiro domingo da alegria, no nosso tempo do Advento, já se começa, né, aí naquela semana, né, de hoje, dia 11, até o próximo sábado, dia 17, ali no dia 17 começa a preparação próxima do Natal, aqueles 8 dias, né, que antecedem o Natal, e ali também a gente já está vivendo as novenas do Natal do Senhor. Então o significado é essa proximidade, inclusive a liturgia de hoje, e aí que vem esse nome Gaudete, né, Domingo Gaudete, que é da antífona de entrada da missa de hoje, que é alegrai-vos sempre no Senhor, de novo eu vos digo, alegrai-vos, o Senhor está perto. Então é essa proximidade de que vai chegar o nosso Salvador e o nosso coração já está aquecido, né? E com essa alegria de que nós agora se manifesta a revelação total de Deus para nós. Padre, e como as comunidades de fé, elas devem vivenciar essa data em especial? Então, neste domingo, não é, da alegria, na liturgia, o padre vai vestir uma roupa mais sóbria, no sentido de que não mais aquele roxo, mais sereno, mais o róseo, né, que traz essa demonstração de alegria. Na coroa do Advento é acesa a vela rosa, justamente para representar essa alegria do Senhor que vem. E a comunidade tem que viver justamente com esse tom de alegria, né? Vai chegar o meu Salvador, aquele no qual coloquei as nossas esperanças, as promessas do Senhor vão se cumprir. Então a gente tem que viver esses dias já com este coração feliz, né? Nessa expectativa do Senhor que vem. Então viver com alegria, em meio a tantas tribulações, tantas angústias e sofrimentos, mas nós sabemos em quem nós colocamos a nossa esperança, e aí essa razão da nossa alegria, o Senhor que vai chegar. Padre, no caso, teriam algumas atitudes realizadas por nós cristãos que façam com que a gente viva esse dia de uma melhor forma? Em primeiro lugar, é saber o que está fazendo, né? Porque às vezes a gente não se antecipa, não prepara as liturgias, não vê as leituras. Então, às vezes, as pessoas chegam na igreja
sem saber o que é que está acontecendo. Então, às vezes são tomadas assim de susto, né, com aquilo que está acontecendo. Então, quando a gente se prepara, lê as leituras antes, vê o que é que vai acontecer naquela liturgia, você já se inteira disso e você já chega ali para viver aquele momento com tudo aquilo que ele oferece, né? Então, se me pede alegria, né, eu sei que naquele momento eu vou viver a alegria daquela liturgia, daquele momento litúrgico. Padre, e de que forma um cristão pode levar para a sua vida essa alegria manifestada nesse dia? A alegria é um testemunho na vida do cristão, não é? Nós fomos salvos e libertos para sempre por Jesus Cristo. Então, como diz o Papa Francisco, é uma característica do cristão a alegria, ser feliz, demonstrar esse contentamento no meio do mundo, porque a gente foi salvo por Jesus. Então, vivemos esse momento dentro da nossa família, com as novenas de Natal, com aquela alegria de estar ali em família, com os enfeites todos que tem ali, e com essa vivência de fé, né? Que através da oração que nos fortalece, e nesses dias nós somos convidados a rezar um pouco mais e rezar juntos em família, rezar juntos em comunidade. Então a gente leva esse testemunho para a comunidade, a gente leva esse testemunho para a sociedade. Somos felizes porque aquele que prometeu a salvação para nós, se cumpriu aquilo que ele prometeu. Assim como Maria, né? Se cumpriu aquilo que o Senhor prometeu. Então, Padre, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar sobre esse assunto com o senhor, que é tão importante para a nossa igreja, é tão necessário que a gente saiba, né, entenda o que significa. Eu que agradeço o convite, né? E desejo a todos bom domingo da alegria, e essa alegria se planifica com a chegada do Salvador. Deus abençoe a todos. E lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, acompanhe o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. E você confere agora as principais informações da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. Na noite do sábado, dia 2 de dezembro, a Pastoral Familiar Arquidiocesana acolheu sua nova coordenação e seus novos agentes durante celebração realizada na Paróquia São Paulo, Forania Norte 1. A celebração foi presidida pelo arcebispo de Teresina e co-celebrada por integrantes do clero arquidiocesano. O momento contou com integrantes da pastoral familiar, dentre eles os antigos agentes de pastorais, que na oportunidade passaram as pastas para os novos agentes responsáveis. Quem também entregou a pasta foi o casal Mazé e Rodrigues, que estavam à frente da pastoral familiar há 3 anos como coordenadores arquidiocesanos. A ex-coordenadora faz uma avaliação desses anos de atuação na pastoral. Olha, foi um período assim muito atípico, não é isto? Quando nós entramos, a nossa expectativa era bem maior. Via-se algo assim para se fazer, principalmente nos setores pré e pós-matrimônio. E não foi o que aconteceu. Muitos dias a gente não sabia nem o que podia ou não podia fazer. Foi um sofrimento para todos nós. Decretos e mais decretos, e isso dificultava muito. Mas também nós não podemos nos culpar. Estava tudo dentro de um contexto. Nós crescemos muito, como eu e o Rodrigues, pessoalmente, espiritualmente, nas nossas orações em família. Tudo foi assim, melhor do que o que éramos antes. Só temos muito que agradecer a Deus. Quem também fez uma avaliação desses anos de atuação dentro da pastoral familiar como coordenadores arquidiocesanos foi o esposo Rodrigues. A gente avalia que a gente procurou fazer, dar seguimento o que tinha sido feito antes, né? As programações foram realizadas, todos os encontros nos interior, nas pastorais do interior, nas foranias, que a gente chama rural. Teve muitos serviços que foram bem aceitos e que o pessoal continuaram. A gente abriu algumas pastorais nos interior, e essas pastorais são
estão se movimentando, estão andando, né? A gente deu continuidade no trabalho que é para ser feito na pastoral, né? Ele revela ainda sobre o sentimento de concluir esses 3 anos desse serviço de entrega à igreja e a Deus. A gente se sente bem, tem uma equipe de 23 casais e essa equipe ela procurou trabalhar, né? Assim como Jesus escolheu os 12, nós somos também considerados os casais escolhidos por Jesus Cristo, né? E a gente deu o que cada um tem de condição, cada um na sua condição que tem. Os novos coordenadores arquidiocesanos da pastoral receberam a pasta e foram apresentados à comunidade de fé. O casal Marinalva e José já está atuando na pastoral familiar há 20 anos e agora tem a responsabilidade de estar à frente do grupo. Marinalva revela como recebe esse desafio. Com muita alegria de receber essa missão, porque a gente com o batismo a gente recebe esse dom, né, da missão. E eu acho que essa missão foi exatamente um compromisso, um chamado de Deus, né? E eu fico muito feliz com isso, apesar de saber que a gente tem compromisso, tem tarefas a fazer e assim uma responsabilidade enorme sem tamanho. Mas ainda assim eu fico feliz por ter recebido o chamado. O marido de Marinalva, que vai passar a coordenar a pastoral juntamente com ela, também conta como recebe essa missão, cheia de responsabilidade. Para nós, eu e Marinalva, é de grande gratificação para a gente, porque resume tudo aquilo que a gente um dia já passou, o que a gente já executou dentro da pastoral, entendeu? A gente, claro, sempre fica surpreso, porque a gente nunca acredita que a gente seja chamado, né, para uma função tão gratificada quanto essa, né, que é assumir os casais da arquidiocese. José contou ainda o que eles pretendem realizar durante esses 3 anos que estarão à frente da coordenação arquidiocesana da pastoral familiar. Nós sentimos muita falta como agente de que as pastorais estavam muito paradas. Inclusive, quando a gente esteve na nossa pastoral na Forania Leste, a gente deu um incremento muito bom. Fato esse que levou a gente até esse ponto de hoje. E eu creio que basta fazermos o que a gente fez na nossa forania para que a gente também consiga um bom êxito dentro da arquidiocese. E assim o trabalho continua. Uns saem, dando espaço para que outros possam entrar, para contribuir ainda mais, tanto com conhecimento como com experiências novas, para o bom desempenho e evolução da pastoral familiar arquidiocesana. Na última terça-feira, dia 6 de dezembro, foi lançado em Teresina um novo polo universitário, fruto da parceria entre o Instituto Católico de Estudos Superiores do Piauí, o ICESP, o Colégio São Francisco de Sales de Teresina e a Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap. A solenidade de lançamento da pedra fundamental do polo universitário foi realizada no Colégio Diocesano e contou com a presença de algumas autoridades, dentre elas o reitor da Unicap, o padre Pedro Rubens, do arcebispo de Teresina, do diretor-geral do Colégio São Francisco de Sales, o irmão Marcos Epifânio, e do diretor do ICESP, o padre Clodomiro de Souza. Na oportunidade, eles realizaram a assinatura do convênio que marcou o lançamento do novo polo. Essa iniciativa surgiu em 2005, com um acordo entre as instituições, mas só agora foi oficialmente concretizada. O reitor da Unicap conta com mais detalhes sobre a idealização dessa parceria. Essa iniciativa, então, foi importante para o início dessa relação da Universidade Católica de Pernambuco, que é uma universidade jesuíta, com o Colégio Diocesano, que também é um colégio jesuíta. Então, aí isso perdeu-se no tempo, a gente acabou não continuando. Então, a partir daí, a gente pensou, por que não voltar a essa proposta, pensando no cenário da educação superior aqui no Piauí, em Teresina, sobretudo. Por quê? No Recife, nós temos 4 faculdades católicas e mais uma universidade. E aqui no Piauí não tem esse mesmo cenário. Então, nós identificamos o ICESP, né, uma faculdade focada na formação
dos agentes eclesiais, mas que ela tem um potencial que pode expandir para outras áreas, pode crescer. O Colégio Diocesano foi escolhido como sede para acontecerem as aulas presenciais por ser uma instituição jesuíta, além de estar localizado no centro da cidade. O reitor relata ainda qual é a ideia central da abertura desse polo universitário em parceria com essas 3 instituições na cidade de Teresina. Então a gente acha que o apoio da universidade ao ICESP, né, poderá potenciar o que eles já fazem, poderá ampliar o portfólio de ofertas, né, incentivar e promover. E o Colégio Diocesano, que está no centro, no coração da cidade, poderá ser esse lugar do encontro, né, entre a nossa universidade e o ICESP, que está mais assim, afastado do centro da cidade. Então essa é a ideia, né? Um lugar central, 3 instituições com a vocação convergente, vamos dizer assim. São mais de 42 cursos ofertados na graduação, na modalidade EAD e presencial. O diretor do Diocesano Catedral e Infantil, que participou da mesa de honra e assinou o convênio de lançamento do novo polo universitário, conta o que a capital do Piauí tem a ganhar com essa parceria. É importante que a gente note o quanto 3 instituições católicas estão unindo forças. O Colégio Diocesano, São Francisco de Sales, a Universidade Católica de Pernambuco e o nosso ICESP, o instituto que leva aqui a formação teológica do nosso povo querido em Teresina. O que Teresina tem a ganhar para a educação superior ser mais robusta e identitária? A união de mestrados, doutorados, cursos de especialização, extensão, que acontecerá nessa parceria, cujo Colégio Diocesano é a sede, é ganhar muito mais ainda qualidade e identidade para a nossa formação católica, para a nossa formação teológica, formação científica. O arcebispo de Teresina, que esteve no evento representando o ICESP e que também participou da assinatura do convênio do novo polo, conta sobre os benefícios que a comunidade católica terá com essa parceria. Certamente a grande comunidade ainda não tem ideia do que isso significa. É muito maior do que nós poderíamos imaginar. Estamos dando os braços à Universidade Católica de Pernambuco, onde eu fui aluno em 70. Depois, o Colégio Diocesano, que tem uma história, porque Dom Joaquim, nosso primeiro bispo, fundou esse colégio aqui para promover a educação. E depois o ICESP, o nosso Instituto de Estudos Católicos do Piauí, que é uma instituição ligada à CNBB, o nosso regional, como fez dele um seminário interdiocesano e da província eclesiástica do Piauí, e é o foco de radiação, um foco de conhecimento que não está restrito à formação de clérigos, mas de todo o povo de Deus, incluindo religiosos, religiosas e leigos, e possa de fato aglutinar alunos de vários lugares, alunas, para que o saber filosófico, teológico, com horizonte cristão, possa se expandir cada vez mais. É um dia histórico, realmente. Nesta fase inaugural, as opções são de cursos na modalidade de educação à distância da Unicap. As licenciaturas em Ciência da Religião, Filosofia, História, Letras Português e Pedagogia e os superiores de Tecnologia em Gestão da Qualidade, Gestão de RH e Logística. O portfólio contará ainda com um mestrado interinstitucional e cursos de extensão e de formação executiva. Os LLMs e MBAs serão oferecidos pela Escola de Negócios da Unicap. Com o intuito de incentivar a música através de corais dentro da Arquidiocese de Teresina, a Pastoral Familiar promoveu na última quarta-feira, dia 7 de dezembro, a primeira cantata natalina. Vamos conferir. O Natal é tempo de luz, pois é o período que celebramos o nascimento de Jesus, que é a luz do mundo. E ao reconhecermos e aceitarmos isso, nos tornamos automaticamente propagadores dessa luz de Cristo. E já que estamos falando de luz, por que não falar de música, de alegria, de confraternização?
Pensando nisso, a Pastoral Familiar organizou uma cantata natalina pela primeira vez, que foi realizada na área externa do Centro Pastoral Paulo VI, pelo Coral Infantil Sementes do Amanhã, da Paróquia de Santa Luzia. Um dos idealizadores do evento, integrante da Pastoral Familiar, fala sobre como surgiu a ideia de realizar esse momento. A gente pegou a ideia com um coral que é realizado em Curitiba, né? Uma parceria com um banco privado que acontece todos os anos. E em meio à pandemia, né, um momento de juntar as famílias, a gente tentou trazer também esse momento de coral para as famílias aqui em Teresina, buscando, juntamente com a paróquia, incentivar as crianças a cantarem, né, o dom do cantar, o dom da música. Então a gente, como Comissão Arquidiocesana da Pastoral Familiar, trouxemos esse trabalho para a Arquidiocese. A cantata natalina é voltada para toda a família, dos mais novos aos mais idosos, contando com músicas e ornamentações que representam um período do Natal, na intenção de trazer o sentimento que esse tempo pede. Franciane, que veio prestigiar o filho, fala sobre a experiência de assistir algo assim pela primeira vez. Na verdade, o meu filho participa, né? Eu participo da igreja, da paróquia de Santa Luzia, e aí lá tem o grupo de coral. Meu filho se interessou, coloquei ele, minha vizinha também. E aí é muito legal, porque eles aprendem para mais para frente, se desenvolver, né? E eles gostam também, é a primeira vez que eles vêm participar do coral. Eu vejo eles ensaiando e a gente fica emocionado porque é lindo, né? Cada dia que passa eles estão se desenvolvendo e é uma alegria muito grande para a gente que é mãe, para os pais, é muito bom. Quem também presenciou esse momento da cantata natalina foi a Geisa, ao lado do esposo e da filha. Ela conta o que a motivou em presenciar essa apresentação natalina. A questão dos corais, ela é muito bonita, não é? E nessa época do Natal, a gente fica mais assim tendencioso a querer participar desses momentos, das músicas, né? Relembrar a infância. Então foi isso. Maria Cecília, de apenas 7 anos de idade, se apresentou pela primeira vez no coral e contou como estava se sentindo antes de subir no palco. Eu estou um pouco nervosa e um pouco tranquila. O organizador da cantata relata também sobre o que esperam para o ano que vem com a realização da segunda edição da cantata natalina. No ano que vem a gente espera um trabalho mais delicado, mais primoroso, porque o trabalho ele inicia e vai aprimorando a cada ano, né? Esse é o primeiro ano desse trabalho. Próximo ano, conforme a vontade de Deus, se assim Ele nos permitir, a gente vai fazer mais, corrigir os erros desse ano para tentar abrilhantar mais ainda esse momento. Estiveram presentes no momento o vigário-geral da Arquidiocese de Teresina, o padre Tony Batista, familiares das crianças do coral que se apresentaram na cantata natalina e a comunidade de fé. A expressão no rosto daqueles que assistiam à apresentação era facilmente interpretada, pois o sentimento de alegria transbordava através do sorriso. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações, você pode acessar o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793.
E hoje a nossa dica da fé para você é o livro Dicionário de Sentimentos, do autor Irmão Marcos Epifânio, da editora Nova Aliança. Esta obra objetivamente nos apresenta e convida a um caminho para a meditação e conhecimento quanto a questões que podem nos fazer entender o mundo que nos envolve, bem como o mundo interno que povoamos de sentidos. Que sensações estão presentes em meu dia a dia? Que percepções sensoriais permito que me afetem? Em que proporção me deixo influenciar por aquilo que absorvo da realidade que me cerca? Fazer um caminho do amor ao serviço, ao conhecer e saborear a gama de sentimentos catalogáveis, é a proposta deste dicionário de sentimentos. E essa foi a nossa dica da fé deste domingo para você. Aproveite e garanta sua obra e tenha uma boa leitura. E hoje, no quadro Artista da Fé, vamos conhecer a história da Renata Carvalho. Ela que, por ocasião do Natal, produz lettering natalino. A artista Renata sempre gostou muito de coisas relacionadas com a arte da pintura e do desenho. Desde pequena, gostava de retratar aquilo que mais a chamava a atenção. E, ao longo do tempo, foi desenvolvendo ainda mais essa habilidade. Além da sua relação com a arte desde nova, ela sempre foi incentivada pela família a seguir no caminho de Deus. Na fase adulta, Renata descobriu o lettering e passou a se dedicar a essa prática artística manual em que une seu dom e sua religião. Ela conta com mais detalhes sobre o início dessa história com a arte. Tudo começou há um ano atrás. Eu tinha uma madeira que não era utilizada na loja da minha mãe. E aí eu peguei e fiz uma arte nela e postei no Instagram. Então, como meu Instagram é muito mais pessoas religiosas, essas pessoas gostaram do que eu postei e começaram a pedir encomendas de frases de santos, de imagens de santos. E aí começou. Foi exatamente assim que começou. Renata conta também sobre sua caminhada dentro da Igreja Católica desde pequena e como conheceu a comunidade católica Shalom, em que fez missão por alguns anos. Eu sempre fui muito educada à fé cristã e à fé católica principalmente, de ir aos domingos, todos os domingos à missa com a minha família, e eu tive sempre muito esse contato. Fiz primeira comunhão, fiz a crisma. E aí, com o tempo, assim, na adolescência, eu me afastei um pouco. Porém, eu voltei e comecei a ir mais frequentemente ao grupo de oração. E aí eu conheci a comunidade, né? Onde eu passei 3 anos em missão. E a partir de então, eu sempre tive muito contato com a fé. A artista sempre gostou da época do Natal do Senhor e então decidiu pesquisar coisas que envolvessem sua arte e essa época. Foi quando descobriu as bolinhas de Natal e assim passou a desenvolvê-las usando o lettering, escrevendo então o nome de pessoas ou palavras que representam esse período. Ela relata sobre essa descoberta que foi bem aceita pelas pessoas. Então, eu fui pesquisar o que eu poderia estar oferecendo para as pessoas. E aí eu encontrei na internet que as pessoas estavam fazendo bolinhas de Natal artesanais. E aí eu comecei a postar no Instagram as bolinhas e as pessoas começaram a se identificar e começaram a pedir encomendas com o nome da família, principalmente. Durante esses anos de produção, Renata já recebeu muitos relatos envolvendo sua arte. Ela revela um que a deixou bastante feliz. Tive um amigo que pediu uma imagem de São Lucas e ele testemunhou que a pessoa que recebeu chorou bastante, pois ela iria ter um filho e o nome dele seria Lucas, né? Então, ver esse tipo de testemunho, ver que as pessoas se emocionam com a minha arte e poder levar também a fé, poder levar também a Deus as pessoas através da arte, né? Então, é muito gratificante.
A artista fala ainda o que mudou em sua vida após dar início à realização dessa arte, que envolve suas habilidades e a religião católica. Foi ver que eu posso, sim, estar vivendo do meu artesanato. E eu posso, sim, empreender, eu posso, sim, viver do meu negócio, do meu próprio negócio, e que eu posso crescer com isso, né? E isso, com certeza, me motivou muito mais, né? Me deu uma certa autonomia, porque eu vim da missão, né? Em pouco menos de poucas semanas, eu já estava vendendo os meus acessórios, os produtos que eu estava oferecendo, e isso me deu uma motivada a realmente perceber que é possível viver da arte. Renata conta também que essa arte é um caminho para poder evangelizar quem a recebe. Sim, com certeza. A arte, ela tem esse poder de tocar as pessoas de alguma maneira. Como uma forma de evangelizar, é uma forma muito eficaz. E é assim que a artista Renata utiliza seu dom artístico dado por Deus para evangelizar o próximo e fortificar ainda mais sua fé. Confira agora o quadro Palavra do Pastor para este domingo. Amados e amadas, o meu abraço de irmão mais velho, a minha gratidão por nos acolher na sua casa, por nos escutar um instante. Nós estamos caminhando, porque nós somos peregrinos na busca da cidade permanente, na busca da casa permanente. Por isso, peregrinos. E como peregrinos, nós estamos vivendo o advento. Advento que todos nós sabemos. É o tempo de espera do Senhor que volta, mas é um tempo também de preparar o nosso coração para acolher Deus que chega no Natal. E hoje já o terceiro domingo do Advento é o dia da alegria. Mas por que esta alegria? Porque Deus vem até nós. Nós temos um grande escritor inglês, o Chesterton, que ele diz que a alegria é a maior e mais eficiente arma do cristão. É um poderoso instrumento que temos nas mãos, a alegria. Santa Joana d'Arc dizia também que nós valemos tanto quanto vale a nossa alegria. Mas, amados e amadas, Deus está batendo na porta. Nós já vemos os umbrais da cidade de Belém de Judá. Os céus estão em festa, os anjos cantam a nossa própria alegria, porque o Natal se aproxima. Deus vem até nós, na pessoa de Jesus de Nazaré, o Filho eterno do Pai, que se fez gente, que se fez um de nós no seio de Maria e que nasce para nos salvar. Vamos nos preparar no coração, vamos nos preparar nos sentimentos e na alma para acolhermos o Senhor que vem. Como nós estamos nos preparando? Como está sendo organizada esta festa do Natal na nossa família? Os símbolos de Natal estão falando alguma coisa para nós? Por exemplo, o presépio que nós temos em casa foi um presépio encomendado, feito por artistas de fora, ou foi a minha família que organizou? Foi no aconchego do lar que este presépio foi formado? E a minha árvore de Natal, como é que ela está? Qual a intensidade do seu brilho? E ela só tem brilho se foi feita em família, onde cada um dá a sua opinião, onde cada um faz alguma coisa. E os presentes, nós já compramos? Só que o mais importante do que o presente é a nossa presença. Os filhos precisam muito mais da presença dos pais neste Natal
do que do seu presente. E o nosso coração está preparado para acolher Jesus, para ser este seu presépio vivo onde o Senhor pode nascer? E a nossa relação com os outros? Será que nós aprendemos a perdoar sobretudo deste advento? Ou será que você guarda ainda rancores, raivas dos outros? Amados e amadas, se não soubermos perdoar, não seremos perdoados. E se não perdoamos, nós não temos o direito de celebrar o Natal. Porque Deus só nasce numa casa, numa família, onde não existe ódio, nem inveja, nem raiva. Então nós precisamos nos desarmar do coração, na alma e nos sentimentos para que Jesus possa nascer no nosso coração. Está pertinho o Natal. O meu abraço de irmão mais velho. E acolha Jesus na sua vida. Deixe que o Senhor nasça no seu coração e no coração da sua família. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. Que a alegre expectativa para o Natal do Senhor nos conserve na santidade e no amor. A você eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo.